90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online. Fala, galerinha! Vamos que vamos! Voltamos para a segunda parte da aula de hoje. E como eu falei com vocês, nem sempre a gente vai estar interessado num sólido perfeitamente inscrito no outro, né? Por isso que é interessante a gente olhar para a forma como a figura é apresentada. E olha que questão interessante que a gente tem aqui. Questão bem antiga, mas que vai traduzir o que eu estou querendo mostrar para vocês. Nós temos aqui, ó, um cubo de aresta 10 centímetros que tem 4 vértices A, B, C e D sobre a superfície de uma esfera. Então, ó, esses caras, A, B, C e D que estão aqui embaixo, eles estão na superfície esférica. Isso é importante, guarda isso. Porém, o cubo ele extrapola a esfera, tá vendo? Essa parte aqui, ó, é como se o cubo emergisse da esfera. Coisa bonita, né? O cubo está atravessando a nossa esfera. E esse pontinho P, ele é um ponto da esfera. É como se essa face de cima tivesse apoiada na esfera. Tá? Beleza isso para vocês? Fez sentido a figura? Então, sabendo que a face oposta a F é tangente à esfera no ponto S, é tangente à esfera S no ponto P, calcule o raiozinho da esfera. Tá? O raiozinho é isso. Como é que a gente vai trabalhar os elementos da esfera, os elementos do cubo e chegar a uma conclusão? Temos que avaliar o que nós sabemos. O que nós sabemos? Nós já sabemos que a aresta do cubo é 10. Já sabemos. O que nós não sabemos? Nós não sabemos o raio da esfera. Então a gente tem que fazer, de alguma forma, o raio da esfera se comunicar aqui com essa aresta 10, ou com alguma parte dela, tá? Então vamos rabiscar isso aqui. Deixa eu fazer essa figura para a gente ter uma visão mais interessante. Essa questão é a 4, né? Questão 4. Então temos uma esfera, e temos um cubo aqui. Ok. Essa parte aqui, gente, eu tô colocando pontilhadinha, que você não tá vendo, tá? Mas a gente tem essa estrutura.
Ok? Mais ou menos isso. Pisca aí a figura para eu ver se é isso. O meu aqui ficou um pouquinho menos. Acho que o ideal seria assim. Ver se não ficou melhor. Ficou mais próximo. Olha aí, mulher, que isso? Aqui nós temos a parte lá de trás. E acabou. Tá? Importante. Aqui nós temos o pontinho que ele chamou de P, né? E nós sabemos que essa aresta aqui mede 10. Pergunta: determine o raio da esfera. Ok. Olha só, pessoal, é importante. Nós sabemos que o cubo ele não está centralizado, tá, na esfera. Então, vamos voltar aqui para a nossa figura, tá? Esse cara aqui de baixo, ó, aliás, eu vou até mexer no meu ali, que ficou muito grande a minha esfera. Esse cara aqui, ó, esse ponto, essa face F, ela tá mais próxima do centro da esfera, tá? Por quê? Porque se o cubo tivesse centralizado, o centro da esfera, ela ia estar na mesma posição em relação às duas faces, né? Mas aqui, essa face, ela tá mais perto do meio da esfera do que a outra. Então deixa eu até melhorar isso aqui, que eu acho que vocês vão ver melhor o que eu quero mostrar. Como se fosse assim. Mais ou menos isso. O centro da esfera, sei lá, tá mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que a distância do centro para qualquer ponto da casca é sempre R, né? E é importante, esse cara aqui é um ponto da casca, esse cara aqui é um ponto da casca, esse cara aqui é um ponto da casca e esse aqui também. Isso está escrito no enunciado. Ó, os vértices A, B, C e D, eles estão sobre a superfície esférica. E o ponto P também, está na superfície. Então eu vou fazer aqui de verde um negócio para vocês. Ó. Isso aqui é raio. Tá? Isso aqui também é raio. Ok? Beleza até aí? Faz sentido? Tá? Por que isso aqui é raio, gente? Porque o ponto P, ele pertence à esfera. Isso aqui é raio. Aqui, se não me engano, é o vértice B. Pisca aí na tela. Ó, aqui é o vértice B. O ponto B também pertence à superfície esférica. Tá? Então, a distância entre esses dois pontos da esfera vai ser R, porque eles estão se ligando ao centro, tá? Mas viu que ainda não está claro para mim como que isso vai se relacionar com o raio, perdão, com a aresta, né? Quero que você veja o seguinte, ó, se a gente continuasse aqui até a face, esse pontinho, gente, ele estaria no meio da face, certo? Porque esse cara aqui é o meio da face. Esse aqui também é. E esse traço aqui, ó, ele é metade da diagonal. Né? Porque se aqui é o centro, aqui é o vértice,
Aqui é metade da diagonal. Então vamos lembrar, vamos botar um relembrando aqui. Relembrando o quadrado. Se eu tenho um quadrado, e o lado do quadrado é L, a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Lembram disso? Beleza. O que eu quero que você veja aqui? Se eu tenho um quadrado que o lado é 10, se eu tenho um quadrado, tá horroroso esse quadrado. Se eu tenho um quadrado que o lado é 10, a diagonal é 10 raiz de 2. Beleza até aí? Isso aqui é a mesma coisa que isso. Mas olha que interessante, eu não estou interessado na diagonal do quadrado. Eu estou interessado em metade dela. Então, se a diagonal é 10 raiz de 2, metade dela é 5 raiz de 2. Ou seja, esse pedacinho aqui, ó, é 5 raiz de 2. Tá? Mas, Viug, e esse pedaço aqui, ó? Agora eu quero que você pense comigo uma coisa. Isso tudo não vale 10? Então isso tudo aqui também deveria valer 10, né? Se eu tirar o pedaço verde, aqui vai sobrar 10 menos R. Ora. E aí, pessoal, eu vou resolver aqui, ó, trabalhar com esse triângulo retângulo. Esse triângulo, como qualquer outro triângulo retângulo, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. E aí vai ficar assim: hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Pô, então vamos fazer essa conta, ó. R2, isso aqui é um produto notável, né? Ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui, ó, vai ficar 5 ao quadrado, 25, 25 vezes 2, 50. O R2 morreu. Menos 20R vem para o primeiro membro, positivo. 100 com 50, 150. Então, R é igual a 150 sobre 20. Ora, 150 sobre 20 é 7,5. Então, 7,5 é o raio do nosso desenho, tá? É o raio da nossa esferinha, ok? Agora, é uma questão óbvia? Longe disso, tá? Não é uma questão óbvia, mas também não é uma questão bizarra, surreal, impossível. Tá? A gente precisava lembrar o quadrado, lembrar a diagonal do quadrado, relembrei aqui, né? Mas a gente precisava mais do que isso, a gente precisava visualizar alguns elementos, tá? Visualizar alguns elementos. Isso era muito importante, ok? Então, vamos lá, tirar um printzinho aí, não, deixa eles printarem ali, tirar um printzinho aí. Essa não tem alternativa, né? Porque era discursiva. E a gente tem aqui, ó, gabarito 7,5. Legal? Tranquilo? Podemos seguir?
Vamos para a questão 5. A questão 5, pessoal, ela é bem mais fácil, mas muito mais fácil. Por quê? Porque olha o que está acontecendo. Eu te dou essa figurinha aqui, ó, e falo que eu tenho uma base de um cone inscrita na face do cubo, tá? E aí o que acontece? A gente vai ter que relacionar o quadrado com o círculo, tá? E a gente vai também ter que analisar quais são os elementos desse cone, né? Porque ele está pedindo o quê? O volume do cone. Então ele dá pra gente informações do cubo, tá? Informações do cubo e pede informações do cone. Então, mais uma vez, eu preciso trabalhar aquela relação entre os principais elementos. Faz sentido? Então, vem comigo, eu vou fazer essa figura aqui. Printou já o quadro, deixa eu apagar. Deixa eu apagar. Questão 5. Temos um cubo e dentro deste cubo temos um cone. A situação é essa. Tá? Esse cara aqui não dá pra gente nenhuma informação numérica direto na figura. O que ele fala é o seguinte, ó, pisca lá, eu acho que a área, olha lá, a área total do cubo é 54. Tá? Isso aqui tem a ver com o cubo. Pessoal, o cubo é um cara que tem 6 faces quadradas. Então, 6 faces quadradas. Ué, se ele tem 6 faces quadradas, essa área total, ela pode ser obtida assim, ó. Faz sentido? A área do quadrado é a aresta ao quadrado. Então, são 6 quadradinhos. Então, simplificando, descobrimos que o A vale 3. Mas o que é esse 3? Esse 3 é a aresta do cubo. Ok? Beleza até aí? Então tá. O que nós precisamos para calcular o que ele está pedindo? Ó, primeiro, ele está pedindo o volume do cone. Então, primeiro de tudo, eu preciso saber a fórmula, né? Ó, cone. Como é que é o volume do cone? Ah, viu que eu me lembro. 1/3 vezes área da base vezes altura, né? Então, para aplicar essa fórmula, eu vou precisar entender, olhando para a figura, quem é o raio e quem é a altura.
Beleza? Então, pera aí. Vamos ver isso? Ó, a altura, gente, é muito fácil. A altura do cone é a mesma aresta do cubo. Pô, show. Maravilha. A altura é 3. E o raio, gente? Vamos lembrar disso aqui, ó. Quando eu falo da base, a base é um quadrado dentro do quadrado temos a base do cone. Então, se isso aqui vale 3, o raio é a metade de 3. Ó, 2R é igual a 3. R é 3 sobre 2. Tá? Bom, vamos pegar isso. Aqui a altura é óbvia. E vamos substituir. Então, ó, volume do cone é igual a 1/3. Ele mandou substituir o π por 3. Supondo π igual a 3. Vezes o raio ao quadrado. Vezes a altura. Então, ó, o 3 morreu. E isso vai ficar 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. 9 quartos vezes 3, 27 quartos centímetros cúbicos. Isso está em alguma letra? Qual é a letra? 27 sobre 4. D. Desculpa. Foi ou não foi, pessoal? Bonitinha, né? Bonitinha. Pouca conta, né? Mais de reconhecimento das coisas e aplicou para chegar ao resultado 27 quartos. Coisa linda. Gostei. Gostei. Seguimos acertando, hein? Isso é bom, hein? Vamos agora para a questão número 6. Você já viu como é que funciona o cone dentro do cubo? Agora, o mais fácil, né? O cone dentro do cilindro. Não muda nada, né? Por quê? Porque tanto o cone como o cilindro vão ter exatamente o mesmo raio e a mesma altura. Então esse é o caso mais fácil de todos, tá? A dificuldade aqui nessa questão é pensarmos, né, num trabalho literal. Por quê? Porque a gente não vai ter valores, né? Vai ser tudo com letra, então talvez você se embole nesse caminho aí. Mas fora isso, tá de boa, tá? Já printou ali a minha questão? Printa lá. Vamos que vamos. Questão 6. Deixa eu ver ali como é que são as coresinhas. Ele botou o azulzinho por dentro. Então, o cilindro
e um cone. Show! O que nós sabemos, pessoal? Voltamos ao texto. Ó, a figura abaixo mostra um cone inscrito num cilindro. Ambos têm raio da base x e altura 2x. Retirando-se o cone do cilindro, o volume do sólido resultante é... Então, pera aí. Ele está dizendo pra gente que aqui, ó, tem um raio que é igual a x. E que temos uma altura de 2x, tá? E o que ele pede? Volume do sólido resultante, que é o quê? O volume do cilindro menos o volume do cone. Ora, como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou só botar a fórmula aqui pra gente, tá? Como é que é o volume do cilindro? Área da base vezes a altura. Como é que é o volume do cone? 1/3 área da base vezes a altura. Eu posso já fazer essa conta, tá? Por quê? Porque o R e o H são os mesmos nas duas figuras. Tudo bem? Se por acaso isso não fosse verdade, você teria que fazer as contas separadamente, tá? Mas eu vou fazer separadamente porque eu acho que é o que a maioria vai fazer. Então, ó, substituindo, o raio vale x, H vale 2x. O raio vale x, H vale 2x. Então isso aqui vai ficar assim. 2πx ao cubo menos 2/3 π x ao cubo. O que eu preciso fazer agora? MMC dos denominadores. Ué, viu? Como assim? Aqui não tem denominador nenhum? Tem. Aqui o denominador é 1. Né? Então, se você fizer o MMC, o MMC vai ser 3, né? Então, ó, MMC entre 1 e 3 é 3. Então, a gente vai ter que o volume do sólido vai ficar 6π x3 sobre 3 menos 2π x3 sobre 3. Ok? Transformei esse cara aqui. Ó. E aí, você consegue operar com os numeradores. O volume final é 6 menos 2, 4/3 π x3. Fim. Isso deve estar aí na letra B. Letra B. Letra B. Coisa linda. Letra B. Olha aí, tamo bem, hein? Vamos para 7. 7 é difícil. Vamos ver. Olha aí, ó. Por motivo de segurança, construiu-se um super aquário de vidro em formato esférico dentro de um cilindro também de vidro, conforme esquematizado na figura a seguir. A esfera está completamente cheia de água e, caso quebre, toda a água passará para o cilindro. Desconsidere a pequena diferença entre os raios da esfera e do cilindro e o volume de água deslocado pelos pedaços de vidro da esfera quando quebrada. Supondo que R é igual a 2 metros, determine o volume de água da esfera. Letra B. A capacidade volumétrica do cilindro. Letra C.
a altura do nível da água no cilindro caso a esfera quebre. Então, peraí. Quando eu olho para essa figura aqui, eu preciso me lembrar que o raio dos dois caras é o mesmo. O raio da esfera e o raio da base são iguais. Mas a altura desse cilindro é 2R. Tá? A altura do cilindro é 2R. Então eu vou fazer o seguinte. Tira um printzinho aqui do meu quadro. Printou? Maravilha. Então, após entendido o texto, eu vou fazer aqui 3 figuras. Vamos colocar assim, letra A. Nós temos uma esfera cheia de água. E o raio dela é 2 metros. Tá? Então aqui, calcule o volume da esfera. Ó, 4/3 πr3. Essa é a fórmula, né? Nós vimos na outra aula. Se o raio é 2, a gente vai substituir o R por 2. Ó. Então, 4/3 π vezes 8. Isso dá 4 vezes 8, 32. É metros cúbicos, né? O raio é 2 metros, então, fim. Chegamos aqui. Ele pediu para substituir o π por alguma coisa? Não. Então, volume vai ser 32π/3. Letra B. Letra B, nós temos um cilindro. Esse cilindro, pessoal, ele tem, não por acaso, a mesma altura desse cara aqui. A mesma altura. E o raio da base também é 2. Pô, então peraí, viu? Você está me dizendo que aqui vale 2 e aqui vale 4? Exatamente, cara. Né? Porque aqui é o diâmetro. Diâmetro. Então, o volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura. Substituindo os valores, nós temos π vezes 2 ao quadrado vezes 4. Isso vai dar π vezes 4 vezes 4, 16π. E a terceira situação é a seguinte. Nós temos o mesmo cilindro. O mesmo cilindro. Tá? Tá aqui bonitinho. Tá? Tá aqui o mesmo cilindro. Só que a esfera que estava dentro dele se partiu. E aí a água que estava na esfera agora está no cilindro. Só que observa que a água não ocupa todo o cilindro. Por quê, Vyug? Ué, porque a esfera é menor do que o cilindro. A esfera é menor do que o cilindro, né? Então a água vai ocupar aquele pedaço ali. Isso significa
que aqui ela vai ter um mesmo raio 2, porém vai ter uma altura desconhecida. A pergunta é justamente essa. Qual é a altura, qual é o nível que a água vai ocupar? E aí eu vou dizer o seguinte, esse cilindro que eu fiz de vermelho, ele se calcula, né, o volume dele, volume de água, vai ser igual a πr ao quadrado vezes H. Eu vou colocar aqui H' para mostrar que é um H diferente desse. Tá? E aí o que está acontecendo, pessoal? O raio é 2. Porém, a água é esse cara aqui. Isso aqui é o volume de água. Tá? Então eu vou pegar esse valor aqui, ó, e vou trazer para cá, ó. Show? Então olha o que vai acontecer. Primeiro, o π morreu, que está dos dois lados, e nós ficamos aqui com 4H é igual a 32 terços. Dá para simplificar também com 4. Então, ó, o 4 com o 32 morre. Então vai ficar 8 terços. Beleza? Então essa é a questão número 7. Fechamos? Coisa linda? Vamos ver se a gente tem todos esses resultados aqui no nosso slide, né? Ó, 32π sobre 3, nossa letra A, 16π, nossa letra B, e 8 terços, nossa letra C. Molinho, né? Printa lá meu quadro, por favor. Isso. Vamos agora para a última questão, que é molinha, tá? Mas que vai falar de hexágono. Só para a gente ver se a gente lembra lá quando a gente estudou isso nos prismas. Então, ó, algumas caixas de pizza para entrega têm o formato de um prisma regular de base hexagonal. Considere uma dessas caixas com altura 4 centímetros e com base um polígono de 72 de perímetro. Se a pizza tem formato de um cilindro circular, então o volume máximo de pizza que pode vir nessa caixa é... Bom, pera aí, vamos fazer um desenho que ilustra essa situação. Posso apagar tudo? Vamos então... para a questão 8. Ó, a gente tem uma caixa de pizza. Como é que é essa caixa de pizza? Ela vai ser assim. Show? Tá aceitável.
Ok? Essa pizza aqui, ela tem uma altura, né, a caixa, de 4 centímetros e a aresta do meu hexágono tem 6 centímetros, né? Como é que eu descobri esses 6 centímetros aqui? Ora, esse 6 a gente descobre pelo seguinte, porque o perímetro é igual a 72. Ou seja, não são 6 lados? Se a gente dividir o 72 por 6, escrevi errado, botei o 6 e era 12. Vamos achar aqui o 12. Né? 72 dividido por 6, 12 centímetros, que é o lado do hexágono. Até aí foi? Tranquilo? Bom, o que vai acontecer, pessoal? Se eu quero botar aqui dentro a maior pizza possível, a gente tem duas coisas, ó. Qual é a maior pizza possível? Primeiro, a maior pizza possível seria o volume todo da caixa, né? Mas a gente fica limitado ao formato. Como a pizza não tem este formato, ela não pode ter o volume todo da caixa, né? Ele está dizendo que a pizza tem formato cilíndrico. E aí, quando você olhar de cima, a gente vai ter o seguinte. Temos um hexágono. A pizza está aqui, ó. Tá? Essa é a maior pizza possível, né? A maior circunferência possível. Para isso, eu preciso descobrir o raio. Então, ó, aqui é 12, né? Os lados medem 12. E eu preciso descobrir esse pedaço aqui, ó. Como é que eu vou descobrir esse cara, gente? Vamos lembrar que o hexágono regular, ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, ó, 6 triângulos equiláteros. E esse carinha que eu marquei como raio, ele é a altura de um desses triângulos. Então, o raio vai ser igual a 12 raiz de 3 sobre 2, né? A altura do triângulo equilátero. Já fizemos isso aqui hoje, tá? Por isso que eu estou colocando direto. Então, ó, simplificou, o raio é 6 raiz de 3. Guardou. Bom, se a pizza é a maior possível, gente, ela vai conseguir ter a mesma altura da caixa, né? É a massa tradicional que chama, né? Aquela mais gordinha, mais altinha. Então, o volume da pizza é igual à área da base vezes a altura. Ou seja, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura do cilindro, que vai ser igual à altura da caixa. Então isso aqui é π vezes 36 vezes 3, 108. 108 vezes 4, 432 π centímetros cúbicos. Será que tem isso aí? Será que tem isso aí? É.
letra E, tá? Então essa é uma questão, gente, deixa eu acender aqui a luzinha, ó, essa é uma questão que não é difícil, desde que a gente se lembre dessa parte da matéria, do hexágono podendo ser dividido em 6 triângulos equiláteros, tá bom? Precisava também do perímetro, mas aí era tranquilo, né? Dividir por 6, porque são 6 lados, e aplicar na fórmula da altura do triângulo equilátero, que é esse carinha aqui. Em todos eles, né? Você tem 6 triângulos equiláteros. Show? Galera, fiquem com Deus. Um excelente final de semana para vocês. Terminamos. A gente se vê na próxima semana. Beijo. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. O elenco de Chaves é fera, mas vamos combinar aqui. Uma coisa é gravar isso. É 3!